Estudo bíblico. Chamados para influenciar. Discipulado e transição nas gerações. Lição 2. Fé começa em casa. Texto base: 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 1 ao 28. O objetivo da lição é entender que o discipulado começa com a fé pessoal dos pais e mentores e que entregar nossos filhos e discípulos aos propósitos de Deus é uma forma poderosa de preparar líderes espirituais para o futuro. Discipulado não começa quando alguém pisa pela primeira vez em uma igreja. Começa no quarto, na mesa da cozinha, nas orações silenciosas de uma mãe ou no exemplo de um pai que teme ao Senhor. Ana, mãe de Samuel, talvez nunca tenha imaginado que sua história de dor se tornaria também em uma história de discipulado. Mas assim foi. Ela orou com lágrimas, fez um voto ousado e, quando o filho nasceu, ela não recuou. Entregou Samuel ao Senhor, literalmente. Quem faz isso? Quem ama tanto a Deus a ponto de abrir mão de viver perto do próprio filho. Confesso que, como pai, essa parte mexe comigo, porque discipular é isso. É confiar que o melhor lugar para quem nós amamos é no centro da vontade de Deus, mesmo que isso custe caro. Fé de verdade começa em casa, com gente real, com lágrimas, com entrega. Primeira reflexão. Ana, fé em meio à dor. Ana sofria e não era pouco. Ela era estéril numa cultura onde isso era visto quase como uma maldição. E para piorar, sua rival a provocava constantemente. Ano após ano, a dor de Ana se renovava. Não só por não ter filhos, mas por se sentir humilhada, esquecida, deixada de lado. Mas o que Ana fez com essa dor foi o que mudou tudo. Ela levou sua alma ao Senhor, chorou diante de Deus, orava de tal forma que nem conseguia falar, só seus lábios se mexiam. E ainda assim orou. Sabe, aquela oração que sai com lágrimas, meio embolada, sem muita estrutura teológica, mas cheia de verdade? Pois é, foi essa que Deus ouviu. Discipulado começa com esse tipo de fé, uma fé que não se esconde atrás de religiosidade, mas que se derrama com sinceridade. Ana não estava com tudo certo para ser um exemplo de fé. Ela estava quebrada, mas estava na presença certa. Às vezes achamos que só podemos discipular quando estamos fortes, quando tudo está no lugar. Mas a verdade é que discipulado acontece quando mostramos como reagimos à dor. Quando escolhemos confiar mesmo sem ver. Quando a família enfrenta dificuldades financeiras ou problemas de saúde, mas ainda assim confia em Deus. O que sua família, seus filhos, netos ou discípulos veem quando você está em crise? Ana nos mostra que mesmo na dor dá para demonstrar fé, e isso fala mais alto que qualquer aula. Segunda reflexão. Entregar é um ato de discipulado.
Ana havia feito um voto ousado. Se o Senhor lhe desse um filho, ela o entregaria de volta. E quando Deus respondeu sua oração, ela cumpriu o que prometeu. Não adiou, não racionalizou, não o prendeu para si. Ana levou Samuel ao templo e o consagrou ao Senhor. Reconheço que, lendo isso, meu coração se aperta. Como pai ou mãe, como é que se faz isso? Como entregar de fato alguém que você esperou tanto? Mas é aí que a fé de Ana vira discipulado. Porque discipular também é ensinar a abrir mão, a confiar, a reconhecer que nossos filhos, biológicos ou espirituais, pertencem a Deus antes de pertencerem a nós. A entrega de Ana não foi um gesto religioso, foi um ato profundo de confiança em Deus. Ela não entregou Samuel a um sistema, mas ao Senhor. E isso nos ensina que quando formamos alguém, nosso maior papel não é moldá-lo à nossa imagem, mas entregá-lo ao propósito de Deus. Em tempos em que queremos controlar tudo, inclusive o futuro das pessoas que amamos, Ana nos ensina a libertar, a deixar Deus ser Deus, a crer que Ele cuida melhor do que nós. É confiar quando aqueles que amamos vão para outra cidade a estudo, a trabalho ou por outras razões e ficam distantes de nossos olhos. Entenda que estarão sempre ao alcance do Senhor. Você tem algo ou alguém que precisa entregar? Lembre-se, o discipulado começa com rendição e entrega também é um ensino poderoso. Terceira reflexão: o lar como berço da formação espiritual. Antes de Samuel ouvir a voz de Deus no templo, ele ouviu as orações da sua mãe em casa. Antes de se tornar profeta, ele foi consagrado no colo. A fé de Ana moldou Samuel muito antes que ele vestisse qualquer túnica sacerdotal. E isso é tão forte porque nos lembra que discipulado não é um programa de igreja, é uma vivência diária. É no ambiente do lar que os primeiros passos de fé acontecem. É no café da manhã, na hora de dormir, nas conversas simples, no exemplo repetido. É quando os filhos veem seus pais orando, pedindo perdão, falando com Deus com naturalidade, que algo começa a ser plantado. Talvez você ache que não está fazendo o suficiente, que sua casa não é um modelo ideal, que você falha. Bem-vindo ao clube. Mas não se esqueça, Deus usa lares reais, gente que ama, que ensina com erros e acertos, que ora com o que tem. Não é sobre perfeição, é sobre intenção. A fé de Samuel não surgiu do nada. Foi alimentada na intimidade de um lar que conhecia o Senhor. O discipulado começa aí, com uma Bíblia aberta na sala, com uma oração em voz baixa antes de dormir, com pais e mães que decidem levar Deus a sério, mesmo nos dias difíceis. Seu lar pode ser esse berço, e se for, prepare-se. Deus vai levantar algo grande a partir disso.
Agora vamos concluir o estudo de hoje. A história de Ana é mais do que um milagre de maternidade, é um modelo de discipulado. Ela nos mostra que a formação espiritual começa no ambiente mais íntimo que temos, o lar. E começa antes mesmo das palavras, começa com oração, com entrega, com fé vivida no dia a dia, começa com exemplo. Ana não criou Samuel para si mesma, criou para Deus, e essa decisão fez toda a diferença. Ela não sabia que estava formando um dos maiores líderes espirituais da história de Israel, mas estava. E tudo começou com uma oração sincera e um coração rendido. Talvez você não se veja como um discipulador, mas se você ora, ensina, ama, aconselha ou até mesmo apenas permanece firme na fé diante de quem te observa, então sim, você está discipulando. Discipulado não é um cargo, é uma escolha diária de viver uma fé que influencia. Se queremos ver uma nova geração apaixonada por Deus, precisamos primeiro viver essa paixão no nosso lar. A fé começa em casa e pode começar hoje na sua. Para pensar e agir. Primeiro, sua casa tem sido um lugar onde a fé é visível e acessível? O que poderia melhorar a partir de hoje? Segundo, você tem segurado com força algo ou alguém que Deus está te pedindo para entregar? O que te impede de confiar plenamente? Terceiro, quem está sendo influenciado pela sua fé sem você perceber? Como você pode se tornar intencional nesse discipulado cotidiano? Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.